o importante de tudo é nós estarmos inseridos em um ambiente profético, né, irmão? Porque é nesse lugar que as coisas são geradas. Toda vez que eu chego aqui, eu levanto as minhas mãos e falo: Pai, tudo que está sendo gerado nesse lugar, eu quero sobre a minha vida. Todas as orações, intercessões, toda palavra que foi lançada, tudo aquilo que foi liberado, Pai, eu quero, vem. Eu desejo sobre a minha vida. Porque isso é importante para nós, irmãos. Nós caminharmos debaixo de uma palavra de Deus na nossa vida, como o pastor Isaac liberou aqui ontem, é algo fundamental para nós. Porque são palavras de Deus que nos sustentam. São palavras de Deus que é liberada sobre as nossas vidas, que nos norteia, que faz com que nós possamos caminhar. Porque, irmãos, a palavra diz que o Senhor vela pela sua palavra. E Ele não é homem para que minta. Então, se Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, Ele vela para que ela se cumpra. E sabe o que eu tenho descoberto nesses dias? É que não adianta lutar contra Ele, irmãos. Ele vence sempre. Ele vence sempre. Eu costumo dizer que o Senhor é um grande pescador. Ele nos isca com o seu anzol, nos solta nas águas e nos deixa nadar com a nossa força. E nós vamos, irmão, bonitinho, lindinho, fortinho, vamos nadando, 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 e Ele vai dando linha. Vai dando linha. Vai chegando um determinado momento, a gente vai cansando e Ele continua dando linha. Aí a gente começa a afundar. E a gente grita pelo socorro, aí Ele fala: agora vai começar. Aí Ele começa a puxar a linha. E Ele fala: vem para perto de mim, porque agora eu vou te ensinar algumas coisinhas básicas da vida. E assim Ele faz comigo, e assim Ele faz com qualquer um de nós, irmãos. Por isso, uma das coisas que eu quero dizer para você: se você está lutando com o Senhor, desista antes que você canse mais. Entrega para Ele, irmão, é a melhor coisa. Porque todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor, Ele vela para que a sua palavra se cumpra. E a gente caminha, 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 e Ele puxa para perto dEle. E isso nos espanta. Por quê, irmãos? Porque o amor de Deus é tão grande que mesmo a gente insistindo em ir para longe dEle, Ele vem nos puxando para mais perto. Aí a gente olha para uma pessoa e fala: Deus, às vezes pessoas que nos ofendem, pessoas que nos maltratam, pessoas que nos rejeitam, pessoas que fazem mal para nós, a gente olha e fala: Senhor, é assim, assim. E aí Deus vem e fala: ei, você é a pessoa que mais me dá trabalho no mundo, e assim como eu te amo, você precisa amar o seu irmão. E o Senhor nos ama em todo o tempo. Amém, irmão? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, né? Minha esposa que está ali, os irmãos, a Carol, a Bruna, o Douglas, Jonathan, esse camarada aqui que depois da palavra do Isaac, ontem eu falei que ia cortar o cabelinho dele. O Eleonai é benção, irmão, é benção. Ele é filho do pastor Hélio, que é um pastor amigo nosso em Rio Verde, né? É um garoto abençoado de Deus, né? Está ali também o Murilo, que é um sobrinho nosso, né? E é uma bênção, está ali na igreja, está tocando guitarra, aprendendo e crescendo, desenvolvendo, assim como todos os irmãos. A Ramila também está por aí, né? A esposa do Jonathan. É a galera que caminha com a gente lá. Alguns não puderam vir, mas aqueles que pôde, a gente trouxe. E esse é o nosso objetivo, estar junto, irmão. Porque eu creio que a palavra que Deus liberou na nossa vida fecha com a palavra que liberou na vida de cada um aqui. Tudo cumpre para um propósito. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, por favor, em Josué capítulo 14. Pode perder a timidez, viu, Jonathan? Manda fogo, meu irmão. Manda fogo. Deixa queimar, deixa queimar. Porque nós não somos normais, né, irmãos? Nós não somos dessa terra.
Outrora, quando eu estava lá embalando as noites de festas, nas boates, eu precisava de bebida, de droga para ficar doidão. Hoje eu preciso do Espírito Santo. O Espírito Santo é que me embriaga, o Espírito Santo é que me chapa hoje. Eu já não preciso mais nada daquilo. E se o Espírito Santo é aquele que traz alegria, irmãos, eu achava que eu poderia ser normal, até que um dia eu estava em um culto e um pastor soprou no microfone. Irmão, acabou a minha vida. Quando eu abri os meus olhos, eu estava debaixo de duas pernas de cadeira e minha boca mexia, falava umas coisas estranhas. Irmão, dali para diante até hoje, nunca mais consegui ser uma pessoa normal. Não, é impossível, irmão. É impossível. Depois de beber dessa água, irmão, acabou. Quem entra no Santo do Santo em outro lugar não consegue viver. É Deus. Então Josué 14, versículo 6, a palavra diz: os filhos de Judá vieram reunir-se com Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe declarou: bem sabes o que Yahvé afirmou a Moisés, homem de Deus, ao meu respeito, a meu e a teu respeito em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar essa terra. E eu lhe prestei um relatório sincero. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram e desencorajaram o povo, ao passo que obedecia ao Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança a ti e aos teus descendentes para sempre, porque obedeceste perfeitamente a Yahvé meu Deus. Desde então o Senhor me guardou com vida, de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto, e eis que agora estou com 85 anos. Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Agora, pois, dei-me a região montanhosa que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá viviam os Enaquins e as suas grandes cidades fortificadas. Porém, se Yahvé estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Amém, irmão? Você está preparado para ir até 1h da manhã? É o manto, né? Se o pastor prega 2, a Bíblia diz que obras maiores nós faríamos. Então eu tenho que ir 3. Aleluia. É benção demais, né, irmão? É maravilhoso. Existem homens e mulheres na palavra de Deus que viveram uma vida extraordinária, que viveram uma vida fora do comum. Só que a vida extraordinária desse povo de Deus é muito diferente dos conceitos que nós temos a respeito de viver uma vida abundante em todos os sentidos. Porque às vezes para nós viver uma vida extraordinária é nós simplesmente sermos bem-sucedidos na empresa, no trabalho, financeiramente, ter um melhor carro, a melhor casa, as melhores roupas, fazer as melhores viagens. Não que isso não é errado, mas é um conceito de sucesso que, circularmente falando, é algo real, né, para eles. Mas na palavra nós vamos entender que ser bem-sucedido, pessoas prósperas, esses homens, a prosperidade para eles era ter a sua identidade formada, a sua identidade completa no Senhor.
entender quem eles eram, onde eles estavam, para onde eles estavam indo, quem era o seu Deus. E como o pastor disse que hoje, né, identidade não é só descobrir quem eu sou, mas também fluir dentro daquilo que eu sou, daquilo que eu fui chamado para exercer. Mas nós só podemos fluir quando nós descobrimos quem somos. Porque na maioria das vezes nós vivemos crises existenciais, crises ministeriais, e algumas vezes até diante de palavras liberadas de Deus, por Deus na nossa vida, ainda assim no meio da caminhada nós titubeamos, nós tentamos retroceder. Mas a vida simples aqui não significava ter coisas maiores, coisas melhores que outras pessoas tinham. Não ter uma vida simples aqui para essas pessoas, irmãos, é que eles eram muito bem definidos acerca de si mesmo. E para mim ser bem definido acerca de mim mesmo, eu preciso jogar as lanternas fora e pegar os espelhos. Porque lanterna, eu estou sempre investigando a vida de alguém, procurando alguma coisa, mas quando eu pego o espelho, irmão, eu estou olhando para mim, eu me vejo, eu começo a compreender um alguém que está diante do Senhor, que às vezes quando nós olhamos para nós mesmos, nós ficamos até amedrontados com algumas atitudes e coisas que nós somos capazes de fazer. Eu até brincava com os irmãos esses dias. Eu disse que o pastor nos ungiu, né? A pastor lá na igreja de Rio Verde há 1 ano e alguns meses. E eu brincava com eles, dizendo assim: agora eu descobri que há 1 ano e pouco eu virei anjo. Mas agora eu estou descobrindo que eu sou um anjo muito ruim. Um anjo muito ruim, porque quando a gente começa a se descobrir quem nós somos, irmãos, o Senhor sempre vai nos levar para um caminho estreito. O Senhor sempre nos leva para um caminho estreito, porque nesses lugares estreitos são os lugares que nós precisamos tomar decisões. E as decisões nesses lugares estreitos são os lugares que muitos homens declinam. Por quê? Porque eles preferem olhar para si mesmo, não no sentido de se voltar para Deus, mas de voltar para o seu próprio ego, para o seu eu, para a sua razão, para o egocentrismo, para as maldades que estão embutidas na natureza humana, na natureza decaída. E eu descobri que quando nós chegamos nesse lugar, só tem uma saída: o Senhor. Nos lançar nos pés dEle e esquecer de tudo, irmão. Perdoar o que tiver que perdoar, arrepender o que tiver de arrepender, se levantar, se posicionar naquilo que é necessário se posicionar. Não existe outro caminho para nós. Então, quando nós entendemos isso, as coisas começam a ficar definidas na nossa vida, do que nós queremos, de onde nós queremos chegar, aquilo que nós queremos conquistar no Senhor. A vida para nós não pode ser um dia após o outro, irmão, porque às vezes nós colocamos a nossa vida no piloto automático e deixamos, como aquela música diz, a vida nos levar, a vida leva eu. E se a gente não prestar atenção, num milésimo de segundo nós somos roubados, saqueados. Esses dias agora, na semana passada, o pneu da moto furou. O pneu da moto que eu vou no trabalho furou. E eu precisei deixar a moto na oficina e pegar alguns dias depois, que precisou trocar o pneu, fazer algumas coisas lá, e estava indo de carro para o trabalho. Mas há alguns anos eu ia de moto. E lá eu trabalho no shopping, então tem a cancela da moto e a cancela do carro.
Como eu era acostumado a ir de moto todo dia, onde você acha que eu ia com o carro, irmão? Tentar entrar na entrada do carro. Por quê? A mente. Aí beleza, passou uns 3 dias, eu peguei a moto. Onde você acha que eu fui com a moto? Entrar na cancela do carro. Eu falei: Kleber, pelo amor de Deus, você tá ficando doido, cara. Acorda. Porque a gente precisa acordar, irmãos. Isso é só um exemplo daquilo que nós fazemos no dia a dia. E é muito fácil nós esquecermos de quem nós somos. É muito simples, é assim, ó, pá, já era. Esqueceu. E aí você entra em um determinado lugar. Quando você está naquele lugar, você fala: meu Deus, como é que eu entrei, como é que eu saio, como que eu vim parar? Já não sabe de mais nada. Está perdido, está com a vida bagunçada. E o pior de tudo é que leva toda a família e as pessoas que estão ao redor junto. Irmãos, por isso o Senhor diz que nós precisamos manter uma chama acesa no nosso coração, porque Ele é a sarça que não se consome. Agora o problema da nossa geração é que nós vemos uma sarça que não se consome no deserto. Agora vê uma planta ali no meio do deserto secar e queimar, irmãos, com um sol de 50, 60 graus, é normal. Agora ela não se apagar é algo incomum. Agora a nossa geração interpreta de uma maneira errada. Quando a sarça se inflama, se acende, a nossa geração ou expulsa o demônio ou chama o pastor, mas não se aproxima. A sarça, irmãos, é quando um fogo começa a acender na nossa vida, porque teve algum lugar, em algum momento, que nós lançamos uma oração no mundo espiritual e ela foi aceita pelo Senhor, e o Senhor liberou uma palavra e Ele vai velar para que ela se cumpra. E aí o fogo começa a acender. Às vezes a gente estava levando uma vida passiva, aí vem uma provação, vem uma dificuldade, vem algo assolando a vida da gente, o emprego, a porta fecha, não tem dinheiro, as coisas não acontecem, e a gente está lá: sai demônio, chama o pastor para orar, e Deus está falando: ei, sou eu que tranquei a porta. A sarça está acendendo, pelo amor de Deus, abra o olho. Sabe o que você precisa fazer? Chega mais perto. E a gente fica: sai, em nome de Jesus. Faz campanha, ora, repreende, pula, faz isso, faz aquilo. Tanta coisa que a gente faz. E Deus está lá, irmão, ó. Jamais será vencido. Jamais será vencido. Então o que nós precisamos fazer? Nos aproximar. Saber ter a nossa identidade definida, saber onde nós estamos, o que nós estamos gerando. Irmãos, é uma questão de... As pessoas falam que eu sou muito teimoso. Mas eu não sou teimoso não, eu tenho convicção. Porque quando Deus fala, irmão, eu persevero. Esse cara é cabeça dura, ele vai ficar lá e vai quebrar a cara, vai acontecer isso. Eu falo o que quiser, eu creio naquele que falou. É Deus. Quem fala é Deus, irmão. Se Ele falou, ponto final. Não importa o tempo que isso venha a acontecer, se Ele falou. Essas pessoas aqui, elas foram pessoas insistentes, pessoas que permaneceram de pé, porque sabiam onde elas queriam chegar. Pessoas que tinham visão muito clara, mesmo que não se tivesse muito recurso, eles sabiam onde eles queriam chegar. Tinha um propósito definido, mesmo diante da escassez, porque diante da escassez a gente tende a retroceder. Nós criamos um Deus para nós e doutrinamos esse Deus e dizemos como que Ele deve agir. E é no nosso tempo. E é do nosso jeito. E quando as coisas não acontecem, a gente fala: bom, eu orei 1 ano, Deus não fez, então agora tchau.
Vou voltar para a minha vida. Que vida, irmão, se aquele que perdeu a vida um dia por amor ao Senhor, como que ele pode encontrar ela de volta? Se ela está escondida no Senhor. E por isso Ele esconde a nossa vida nele, para que nós possamos mergulhar nele. Mergulhar mais profundo nele. Então é necessário ter uma visão muito clara. Mesmo diante de dificuldade, diante de escassez, diante de situações que assolam a sua vida, permaneça. E sabe de uma coisa? Às vezes, muitos ao seu redor não vão acreditar. Muitos ao seu redor vão olhar para você e falar: esse cara é doido, esse cara é maluco. Mas e daí? Pouco importa. Sabe, irmãos, esses homens que creem nessa palavra são os homens que marcam as suas gerações. São os homens que não são esquecidos de gerações em gerações, eles são lembrados. Sabe, se nós queremos marcar uma geração, como que eu posso marcar uma geração sendo uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, um esquentador de banco? Uma pessoa que está com lanternas na mão, procurando problemas dos outros, acusando a igreja, acusando o pastor. E sabe uma coisa que eu descobri? Nós escondemos as nossas debilidades nas fraquezas dos irmãos. E começamos a dar desculpa por não cumprir o propósito. É por isso, é por aquilo, é porque não fez, é porque não falou, é porque não foi. Está desviado. Está desviado, irmão. Nós precisamos ter uma moeda do céu dentro de nós. E qual é a moeda do céu? Fome e sede. Fome e sede. A fome e a sede é a moeda do céu. A fome e a sede é aquilo que faz com que nós nos esvaziemos da nossa acomodação. A fome e a sede é o que cria uma insatisfação na nossa vida, que nos impele a dobrar os joelhos e nos tornar dependentes de Deus. Fome e sede que não nos deixa fugir desse lugar. É necessário ter fome, é necessário ter sede do Senhor. O nosso pastor tem uma frase que é até interessante. Ele fala: Deus não se revela para os religiosos, e sim para os interessados. E essa é uma verdade. Então aqueles que têm fome e sede, Ele prometeu que nós seríamos saciados. Nós seríamos saciados. Que nós peçamos ao Senhor que os nossos corações sejam salgados, temperados, e que Ele provoque em nós uma nova fome, uma nova sede, um recomeço no Senhor. Bem, é verdade que o ano muda, mas se nós não mudarmos os nossos comportamentos, pouco importa se o ano mudou. Tantas promessas nós fazemos, irmãos, e quantas delas nós cumprimos? Nós somos um povo cheio de promessas, cheio de palavras na boca, cheio de tantas coisas. Mas o ano pode mudar. Se nós não nos posicionarmos, nada vai mudar na nossa vida. As Escrituras, irmãos, ela declara que uma geração que saiu do Egito, ela morreu no deserto saciada de provisão de Deus. Tinha comida, tinha água, tinha sombra e água fresca, tinha proteção, tinha direção, tinha provisão, tinha tudo de Deus. Uma geração que morreu de barriga cheia. Às vezes a gente se pega: não, Deus está provendo, mas nós estamos murmurando, reclamando, desafiando Deus o tempo todo. Somos ingratos.
Não temos gratidão no nosso coração. Irmãos, chega dias que nós estamos cansados de muita coisa. Bem é verdade que nós cansamos, nós às vezes estamos muito cansados de muitas coisas, mas quando nós temos um propósito na vida, quando nós temos uma convicção de uma palavra, nós não iremos desistir mesmo cansado. Se eu não tiver um motivo para perseverar, ao acordar todas as manhãs, irmãos, eu vou para a beira do caminho. Eu vou para a beira do caminho. O relógio desperta, mas quem levanta sou eu. Tem aqueles que pegam o relógio e jogam fora e quebra. E fala, não me incomoda mais. Mas o relógio continua a despertar. Mas quem levantamos somos nós. Nós que precisamos nos levantar. Nós temos milhares de motivos para perseverar. Nós temos milhares de motivos para acordar todas as manhãs e glorificar o nome do Senhor. O mundo coopera para roubar a nós de glorificar o nome do Senhor. Irmãos, como é bom você sair durante o dia. Certa feita eu estava lá em casa fazendo alguma coisa na cozinha e a minha cabeça estava muito longe e eu estava lavando algumas vasilhas e Deus sempre fala comigo, irmão, quando eu estou lavando vasilha. É espiritual, amém, irmãos? Homens aí, receba, viu, irmão? É espiritual lavar vasilha, amém? Deus fala com a gente. Sabe por que Deus fala? Porque eu estou fazendo aquilo que eu não gosto. E eu não estou fazendo favor para minha esposa não, porque eu como também no mesmo prato, uai. Se eu sujo a vasilha, eu vou fazer favor para ela, lavar a vasilha para ela. Não, irmão. E aí eu preocupar, eu vou cortar vocês aqui, irmão, senão eu apanho lá em casa. Vocês ficam aí, né? Mas aí eu estava com alguns questionamentos na minha cabeça. De repente entrou um pardal e tchupa, sentou em cima do bujão. E eu olhei aquele pardal e falei, o que é isso? Esse cara vai me chamar de Judá Bertelli aí, não é não, irmão. E o Senhor falou, deu uma sinalização, porque a casa que a gente morava era quase impossível, um muro alto, uma porta, quase impossível. E esse pássaro ele entrou e assentou ali na cozinha. E naquele momento eu saí para fora para ver alguma coisa que estava acontecendo. Estava ensolarado, irmãos. Eu olhei por trás de uma nuvem, apenas um risco do arco-íris no céu. E o Senhor falou, eu tenho uma aliança contigo. E eu não esqueço. Irmão, isso é para matar a gente, né? Você deita, você rola, você grita, e os vizinhos sempre pensam que a gente é doido. Mas eles não sabem o que está acontecendo. Sabe por quê, irmãos? Deus não vai chorar o meu passado. Você sabia disso? Que Deus não chora o seu passado. Às vezes a gente fica olhando para o passado e lamentando. Ah, porque aconteceu, porque foi, que não sei o quê, que blá blá blá. Irmão, e a gente acha que... Você já viu aquela pessoa que olha no espelho e chora com dó dela mesma? E fica com dó dela e ela chora mais ainda. A gente pensa que Deus faz assim, Ele vai chorar o nosso passado. Oh, meu filhinho, tadinho. E Deus não chora o nosso passado, irmão. Sabe por quê? Porque Deus nos leva para o futuro. Deus sempre nos leva para o futuro. Então Deus cura um órfão, transformando ele em um pai. Mas sabe o que Ele faz? Vai ser para aquilo que não foram com você. Para de reclamar do passado. Ah, porque não fizeram, não falaram, não me levaram. Para de lamentar o passado. E vai ser na vida daquele próximo aquilo que não foram com você. Engole o choro, literalmente, né, irmão? Acabou. Engole o choro. Não tem para onde correr. Não tem para onde.
É mistério, né? Como diz os irmãos. Nós temos um destino, irmãos. Uma missão no Senhor. Nós temos um destino, uma missão no Senhor. E Ele vai velar para que isso se cumpra. Você já parou para pensar que diante de obstáculos, os obstáculos que se levantam nas nossas vidas, eles são maiores do que você. Sempre vai levantar obstáculos que são maiores do que nós. Sempre vai levantar obstáculos que são muito mais poderosos, mais organizados, e eles sempre vão cooperar para fazer com que você desista. Sempre vai cooperar para fazer você desanimar. Mas na verdade, irmãos, trabalhar, estar com o Senhor, construir uma vida no Senhor, alcançar propósitos, sabe, sair de uma condição onde nós estamos sendo oprimidos, angustiados, afrontados, envergonhados, onde às vezes a gente teve muitas perdas. Sair desse ambiente de cativeiro realmente não é fácil. Vencer frustração não é fácil. Vencer medo não é fácil. Levantar de um lugar onde se caiu não é fácil. Não é fácil, irmão. Às vezes é fácil para a gente falar, mas só quem vive. Nós iremos entender que não é fácil. Por isso que eu falo, sempre quando as pessoas vão aconselhar, eu falo, cara, seria muito fácil eu dar uma receita pronta para você. Está aqui uma receita, faz, vai dar certo, é bacana, é tira e queda. Mas às vezes, irmãos, a gente tem que falar para a pessoa, fala, cara, está aqui uma cavadeira e uma pá, vai furar um buraco. Vai furar um buraco. Às vezes tem pessoas que estão na igreja, estão ali cabisbaixa, e alguma pessoa fala, vai lá, põe a mão e ora. Eu falo, não senhor, não vou. Por quê? Porque é Deus que está trazendo essa tristeza. E a tristeza de Deus, a Bíblia fala que não mata, mas é para que nós possamos entrar na salvação do Senhor, ser participantes. Então a gente precisa discernir tudo, discernir as coisas de Deus. Não é assim, irmãos, ah, mas você é mau porque você não põe a mão, porque você não ora. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. A sarça que acende, nos chamando para mais perto, e às vezes a gente com dozinha, por estar vivendo um amor, uma humildade, sei lá o que, a gente quer sempre botar panos frios. Não, irmão, deixa o negócio pegar fogo. Deixa. Uma vez um camarada chegou diante de mim, irmão, não era crente, não era nada, e Deus usou a boca dele. Ele falou, eu vejo você diante de um barranco. Você não sabe se pula, se volta, mas sabe de uma coisa? Eu vejo que alguém está chegando em você e ó, a gente pensa, não, mas que mal. Não, joga mesmo, porque são lugares que nós precisamos decidir as nossas vidas, para onde nós vamos, o que nós estamos gerando, o que está acontecendo na minha vida, na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Eu olho aqui na história de Josué e Calebe, e eu vejo que é impossível contrariar a ordem natural. Naturalmente falando, o menor sempre perde para o maior. O menor sempre leva prejuízo, sempre é engolido. E aqui nós olhamos para Josué e Calebe e vemos dois homens contrariar a ordem natural, o curso natural das coisas. Por quê? Porque eles não eram daqui. E a ordem natural da terra é uma, mas a ordem natural do céu é outra. Os últimos serão os primeiros. O menor será o maior. Deus, quando libera uma palavra na nossa vida, Ele sempre vem liberando uma promessa e uma condição. Sempre.
Deus liberou 2 versículos para mim, e é nessa palavra que nós caminhamos. 2 Crônicas 7,14, Isaías 22 ao 25. E eu não entendia isso, mas agora, há 3 meses atrás, o Senhor falou comigo, falou: sabe o que eu fiz na sua vida? Eu liberei uma promessa, mas eu te dei uma condição. Eu falei: como é, Senhor? A condição é, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Você precisa andar nessa palavra, em humilhação, em arrependimento, em conversão dos maus caminhos, em adoração, em buscar a minha face. Se você cumprir a palavra, a porta que eu abro na sua vida, homem nenhum pode fechar. Mas é uma palavra liberada, e eu sei que eu tenho que caminhar nela. Quando eu desvio, a sarça acende, eu falo: Deus, a culpa é minha. Vou voltar e consertar. Vou voltar e consertar. Porque é assim que nós precisamos ser, irmãos. Porque nesses lugares nós podemos até continuar sem a presença de Deus. Aqui nós vemos um camarada que quebrou o padrão natural das coisas. Porque se nós não quebrarmos o padrão natural, o padrão da terra, jamais iremos chegar em algum lugar. Porque todas as vezes que nós quebramos um padrão, nós temos a possibilidade de viver algo incomum, algo sobrenatural. Eu tenho uma pergunta para você: você tem sede de coisas novas? Você tem sede de ver aquilo que o pastor falou aqui? O aleijado andando, o surdo ouvindo, o cego enxergando, o morto ressuscitando. Será que a igreja do Senhor ainda tem sede das promessas do Senhor? Será que nós ainda temos sede daquilo que o Senhor prometeu na sua palavra? Eis que vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Será que nós temos sede de viver o sobrenatural de Deus? Ou nós estamos conformando quando alguém chega em nós e leva um celular, a gente fala: ainda bem que não tirou minha vida. Nós estamos conformados. Levou só a carteira, o celular, glória a Deus. Preservou minha vida, irmão. A igreja do Senhor está conformada com as iniquidades, com as maldades. E nós não entendemos quem nós somos. Olhamos para o governo, olhamos para o presidente, olhamos para o prefeito, governador, senador, e esquecemos que o Senhor estabeleceu a sua casa na terra como prumo. Não adianta, irmãos. O homem é expert em lançar desculpas desde o Éden. Adão, o que você fez? Foi a mulher que você me deu. Eva, o que você fez? Foi a serpente que você colocou no jardim. Sempre vai ter um culpado. E às vezes a sarça está ardendo, a serpente vai falando: não tem nada a ver com isso. Estou fora. Estou fora. Você tem sede de coisa nova aí, irmão? Você consegue entender o que esse camarada entendeu? Que estava com 40 anos, recebeu uma promessa, e 45 anos depois chegou o momento de concretizar a promessa. O cara estava com 40, agora está com 85, e ele fala: o meu coração, o meu vigor, a minha força ainda está como nos dias que você falou. Ou será que a caminhada vai nos moldar? Será que os processos negativos vai nos moldar? Nós guardamos problemas, guardamos traumas, situações que enfrentamos, e tudo isso fica escrito na nossa consciência, desconstruindo a nossa essência no Senhor. Sabe, irmãos? Aí, quando Deus vem e nos chama e nos diz do propósito dele sobre as nossas vidas, da nossa vocação, ele vem: venha e faça isso, venha e faça aquilo, isso faz parte de mim. Nós não acreditamos, literalmente não acreditamos. Eu falo que às vezes, se alguém subir no altar da igreja, possesso por demônio, e amaldiçoar a igreja, todo mundo sai daqui
borrando as calças de medo. Mas se um profeta do Senhor subir e profetizar sobre as nossas vidas, esse cara está falando loucura, não tem nada a ver com a minha vida. Isso não vai acontecer nunca. Olha para a minha vida, quem eu sou. Nós não cremos naquilo que é liberado da parte de Deus sobre nós. Nós preferimos dar ouvido para as coisas ruins, para as coisas más. Sabe, irmãos, tudo que às vezes que nós construímos na nossa vida faz parte de um contexto que veio agregando sobre as nossas vidas, e aquilo vai nos formando, vai nos gerando um monte de lixo, vai acumulando nas nossas costas e vai nos formando. Por isso, quando o Senhor vem, acontece aquilo que o pastor falou: Abrão, agora é Abraão. Porque o Senhor precisa mudar o nosso nome, para que tudo aquilo que foi uma construção do passado, uma construção a partir de enfermidade, de problema, de situações, de circunstâncias, seja desconstruído na nossa vida, para que nós possamos receber a natureza do céu. Ele vem mudar o nosso nome. Toca nos lábios de Isaías. E eu costumo brincar com os irmãos, porque quem aqui já bebeu café quente ou comeu alguma coisa quente aí, irmão? O que aconteceu com você? Perdeu o paladar, perdeu ou não? A comida perdeu o sabor, o café perdeu o açúcar, perdeu tudo, acabou o paladar. O Senhor tocou nos lábios de Isaías e tirou todo o paladar dele pela terra. Tudo queimou. E é assim que o Senhor precisa fazer conosco. Tirar os nossos anseios, tirar os nossos desejos ávidos por coisas que não são legais, por coisas que não são boas. Mas isso só pode acontecer quando eu chego diante dele e falo: ai de mim, Senhor! Ai de mim, Senhor! Irmão, a brasa salta do altar. O Senhor tem sede. A palavra diz que um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Quebrantamento, irmãos, é quebra de argumento. Quem não tem argumento diante do Senhor tem um coração quebrantado. Quem chega diante do Senhor cheio de argumento nunca pode ver a face do Senhor. Por isso nós precisamos perder, desconstruir. Deixa o Senhor descer com um machado na cabeça, é arrebentar tudo. Sabe? Vamos para a arena, nem que seja os pedaços, mas vamos, irmão. Sabe por quê? Porque quem é quebrado na mão dele forma segundo a vontade dele. Então, se tem um lugar que você quer escolher para ser quebrado, seja quebrado nas mãos do Senhor. Seja destruído, massacrado nas mãos do Senhor. Por quê? Porque os caminhos dele são sempre melhores do que os nossos. Irmão, eu não escolhi ser pastor. Eu não escolhi estar aqui ministrando. O meu sonho sempre foi ser um DJ, tocar nas melhores baladas. E eu fui. Eu toquei com grandes nomes da música nacional, com bandas, com artistas famosos. Eu estive do lado deles. Eu andava rodeado de pessoas. Todo mundo queria ser meu amigo, entrar nas festas, estar do lado do DJ. Sabe, chegou um dia, tudo isso perdeu o prazer. Acabou, irmão. Eu falei, isso não tem mais sentido. Quantas vezes a minha esposa lembra muito bem que eu estava nas festas tocando e o Espírito Santo vinha, eu baixava a minha cabeça e começava a chorar. Eu falava, eu não aguento mais isso, Deus. Me tira daqui. Quantas vezes, irmãos, eu estava andando na rua, uma vez uma mulher parou do meu lado com uma criança de 6 anos. Ela baixou o vidro, buzinou, eu olhei, parei o carro. Ela falou, sabe de uma coisa? A minha filha aqui, essa criança aqui, é fã das suas músicas. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque eu não quero que nem a minha filha ouça aquilo que eu faço. Quantas vezes eu saí para as noitadas, ia para os motéis da vida, torrava dinheiro. E depois eu ficava uma semana enfurnado dentro do meu quarto, em depressão. Sabe, eu via literalmente o abismo diante de mim. Eu falava, Senhor, se eu der mais um passo é a morte. Mas meu nome estava bombando.
E eu falava: Senhor, mais um passo. Morte, morte, morte. E um dia eu vi, irmãos, em um lugar de trevas escuro, totalmente escuro, os galhos secos de todo lado, corpos em estado de podridão para todo lado, e eu ali no meio, envolto a um lamaçal, e de repente abriu uma janela no céu, e uma mão entrou e me arrancou lá de dentro, literalmente, irmão, literalmente me arrancou lá de dentro. Por quê? Porque hoje eu entendo que a palavra diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino do seu amor. Eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor, eu só. Quase nós queremos mais, irmãos. Sabe, são muitas palavras violentas liberadas sobre as nossas vidas. Uma promessa sobrenatural de Deus, algo poderoso, e cada dia algo mais violento, mais profundo, mas o que vai definir, você olhar para os 300 de Gideões, irmãos, é algo sobrenatural, mas nós precisamos lembrar que 300 tinha suas particularidades de um em um, para formar os 300, e o Senhor diz para Gideão: olhe na face de cada um e veja a sua atitude, o seu comportamento. Para formar um grupo, Deus desmembrou-os no individualismo, não no ser individual, mas pessoal. Sabe, diante das promessas, diante das palavras, a gente sai. Quantas vezes eu já vi, irmãos, o camarada cai no poder e a glória desce, e o cara sai para fora e fala: cara, que sobrenatural. E ele fala: o que o pastor pregou? Ele fala: uma palavra lá, irmão, foi um negócio doido demais. Mas qual versículo ele leu? Peraí, irmão, peraí. Vamos ser racional no bom sentido. Vamos aterrissar. Vamos centralizar a nossa vida de verdade. Caleb demorou 45 anos para possuir a promessa de Deus, e talvez naturalmente falando, irmãos, quando chegou a época dele receber essa promessa, ele já não era tão adequado. 85 anos, não tinha adequação para concluir. Mas Caleb era um homem geracional. Ele não era um homem egoísta, ele não pensava em si mesmo, ele pensava nos seus filhos, nos seus netos, nos seus tataranetos, na geração futura. Ele pensava naqueles que estavam ao seu redor. E ele compreendeu a palavra. Sabe, eu penso que às vezes na conversa de Caleb e Josué, eles trocando ideia um com o outro, eu penso que na conversa dos dois, um falava para o outro: olha, eu não importa o que o povo pensa, eu só sei de uma coisa: eu e a minha casa servirá ao Senhor. Eu e a minha casa servirá ao Senhor. É assim que esse sentimento que nós precisamos carregar para quebrar esse padrão, renovar o modelo. Que esse modelo já estava sobre um homem velho, que agora aparentemente já não tinha mais condição para concluir a promessa, mas ele tinha a chama acesa no seu coração. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, a palavra diz: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Então, se a fé é certeza, eu entendo aqui que o camarada chegou onde chegou porque ele tinha certezas na sua vida. Qual certeza que nós temos, irmãos?
Que certeza eu carrego? Não pode um vento bater contra a casa, meu Deus! Um desespero, uma loucura. Isso é atitude de alguém que não tem certeza. Porque quando nós temos certeza, irmãos, o salmista diz que 10.000 cairia de um lado, 1.000 do outro, mas eu não seria atingido. Esse cenário, irmãos, é um cenário de guerra, de batalha. Não é um cenário que o camarada está deitado numa rede. Ele está no meio de uma guerra, 10.000 caindo de cá, 1.000 de lá, e ele está falando, eu não serei atingido. Por quê? Porque eu estou escondido no Senhor. É Deus. Escondido no Senhor. A fé, irmãos, é a certeza. Certeza, certeza. Sabe, nós não podemos ser influenciados por todos os relatórios negativos, relatórios ruins que chegam na nossa vida. Sabe, relatórios pessoais, dificuldades pessoais. Aqui o camarada já tinha um relatório negativo acerca de si mesmo. A minha idade não é compatível. Ele já tinha essa certeza. Então, a pergunta é, por que nós queremos ser diferentes? Por que nós queremos alcançar um lugar no Senhor? Para nós, quais são as certezas que nós temos? Porque a certeza que nós temos vai garantir o lugar que nós podemos chegar. Se não houver certeza, irmãos, é como uma construção sem destino. Você está carregando areia, você está carregando tijolo, você está carregando cimento, para quê? Se não tem nada sendo construído, nada sendo edificado. Isso quer dizer o quê? Alguém que está orando, alguém que está participando das programações da igreja, alguém que está cumprindo os rituais, fazendo tudo, mas não tem um propósito, não tem uma casa sendo edificada. Então está buscando algo para levar um lugar que não tem destino. As coisas precisam ter destino. Nós falamos tanto com o Senhor, mas somos como meninos, apartamos a campainha, e quando o dono da casa vai sair, a gente casca fora, porque nós não queremos esperar para ouvir. Porque a maioria das vezes nós não estamos preparados para o não de Deus. Para quando Deus vem e fala, não, agora não, você não está preparado, espera mais um pouco. Qual é a certeza que nós temos quando nós olhamos para o nosso casamento? Qual é a certeza que você tem quando você olha para o seu casamento? Qual é a certeza que você tem quando você olha para a sua família? Qual é a certeza que você tem quando você olha para uma situação, um problema ou alguma coisa assim? Qual é a certeza? Você simplesmente quer que alguma coisa se melhore na sua vida, alguma coisa aconteça, irmão? Porque se for somente... eu quero que melhore um pouquinho. Larga a mão, irmão. Deixa quieto. Não vai dar certo. Por quê? Porque o meu casamento, alguma coisa na minha vida pode mudar quando eu mudo. Se eu era ignorante, encontrei o Senhor, agora não sou mais. Se eu era bruto, encontrei o Senhor, agora não sou mais. O Senhor mudou meu casamento. Mudou por quê? Porque mudou eu. Simples assim. Simples, tão simples. Somos nós que complicamos as coisas espirituais. Somos nós que complicamos. E eu descobri uma coisa, que o ser espiritual é humanizar, é se tornar homem, é ser natural. Irmãos, falar que o vale é seco não muda nada. Agora profetizar sobre o vale, falar que tem um problema não muda nada. Agora profetizar sobre ele pode trazer mudança. Às vezes a gente passa a vida só falando da dificuldade, falando do problema. Agora, quando nós ouvimos o Senhor e liberamos a palavra sobre o vale, as coisas mudam. As coisas podem ser transformadas. Às vezes nós reclamamos, irmãos, porque nós estamos cheios de incerteza, cheios de medo, porque nós não estamos estabelecidos em um lugar no Senhor. Quando o Senhor me coloca aqui, eu preciso permanecer aqui, porque aqui eu tenho confiança. Se eu sair daqui para cá, eu entrei em um lugar de medo, de incerteza, de ansiedade, de dúvida. Por quê? Porque eu não estou sendo governado mais pelo Senhor.
Agora eu estou sendo governado por mim. Certezas modificam a forma como nós vemos as coisas. Certezas olha para a crise e pode até falar, bom, é um fato que tem uma crise. Abraão olhou para a sua idade e falou, bom, eu sou velho mesmo, não dá, mas se o Senhor falou. Então, certeza não é negar a realidade, é ter convicção dos fatos. Reconhecer que até nós podemos estar vivendo um momento ruim, que nós até podemos nascer em momentos de crise, mas diante de uma palavra do Senhor, o propósito pode ser cumprido na nossa vida. As coisas podem acontecer quando nós entramos e permanecemos em um lugar no Senhor. Permanecer em um lugar no Senhor. Permanecer em um lugar no Senhor. Caleb tinha certeza aqui, irmão. A sua vida, as suas expectativas, você vai ver lá no versículo 6, a palavra diz assim: bem sabes o que Yahvé afirmou a Moisés, homem de Deus, a meu e a teu respeito em Cades Barnea. O camarada sabia o que Deus falou a respeito dele. Você sabe o que Deus fala a seu respeito? Você sabe o que Deus fala a seu respeito? Caleb aqui, ele tinha certeza do que Deus tinha falado a seu respeito. Caleb nunca parou, ele sempre continuava, porque ele tinha certeza do que Deus tinha falado a respeito dele. Nós precisamos saber o que Deus fala a nosso respeito. Saber o que Deus fala a nosso respeito, irmãos, vai tirar as dúvidas, vai tirar os medos. Salmo 23, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Lutas terríveis, problemas, dificuldades. Olha para o vale e fala que tem morte, eu sei. Amém, a palavra diz que no vale tem morte. Mas eu sei também que o Senhor está comigo no vale. O Senhor está comigo no vale e Ele me protege. Salmo 126, verso 5, a palavra diz que os que semeiam em lágrimas, os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Isso deve nos alegrar, irmãos. Por quê? Porque o mesmo caminho que você semeou lágrima, a palavra diz que você vai voltar colhendo. Você vai voltar sorrindo. Você vai voltar com certezas. Você vai voltar com convicções. Jesus falou: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim vocês tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Ter certeza, irmão, nós temos certezas das aflições, convicções de aflições, de situações que acontecem na nossa vida, nós podemos ter, mas também precisamos ter a certeza e a convicção e uma fé centralizada no Senhor, porque Ele venceu. Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu. Isso tira todo o temor. Saber o que Deus fala a nosso respeito vai abaixar o volume da circunstância. 0 dB. Está gritando, mas eu não te ouço, porque o meu ouvido está conectado no céu. No céu. No céu. No céu. Aleluia. Sabe, irmão, se nós estamos de pé hoje, eu creio nisso, nós estamos de pé, é porque ainda não desistimos de ouvir o que o Senhor está falando a nosso respeito. Se você está aqui essa noite, é porque você ainda não desistiu daquilo que o Senhor falou na sua vida, daquilo que o Senhor prometeu. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel. Um cidadão com 85 anos, depois de 45 anos da promessa, ele ainda tinha o mesmo vigor de que quando ele recebeu. Caleb não vivia pelo relógio do homem, Caleb era orientado pelo relógio de Deus. Nós precisamos aprender a discernir, a amadurecer diante do tempo de Deus. O relógio da terra não pode nos governar, quem nos governa é o relógio de Deus.
E aí eu entendo que o tempo passou, mas o coração de Caleb não saiu daquele lugar. Caleb tinha um entendimento e ele pensava: portanto não desanimamos. Mesmo que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. É, Deus. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Se coloque de pé, meu irmão, minha irmã.